A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um grande abraço a todos. Há menos de 100 dias para as eleições de outubro, os agentes políticos se voltam agora para o velho e conhecido calendário. As datas para os vários procedimentos começam a ser observadas por todos eles. E agora mesmo começou o período chamado de defeso eleitoral. Nós vamos explicar do que se trata na entrevista da semana com o advogado e professor da Unifacisa, Rodrigo Rabelo, que vai também fazer uma abordagem sobre outros temas eleitorais. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E é com alegria que eu recebo aqui no Ponto a Ponto o professor doutor Rodrigo Rabelo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui mais uma vez na Rede ITA, essa rede que é uma referência para toda Campina Grande e região. Você é formado na própria Unifacisa? Não, sou graduado pela Universidade Estadual da Paraíba, sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou professor de Direito Constitucional e Eleitoral da Unifacisa. Há quanto tempo já está ensinando lá? Na Unifacisa estou há um ano, mas de sala de aula eu tenho 14 anos. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo com um questionamento que eu tenho feito aqui nas várias aparições na coluna política. Aqui e ali, em uma sala de aula, o professor se depara com um ou mais alunos. Aliás, nós estamos aqui com os alunos, os acadêmicos de comunicação, mas em toda sala de aula tem um ou mais que são aqueles alunos considerados cri-cri. Aquele que, né? Algum aluno desses cri-cri chega para o professor de Direito Constitucional questionando decisões, por exemplo, da nossa Suprema Corte nos dias atuais. Toda aula. Toda aula. E o que é que o professor diz? Não, é aquela coisa, meu compromisso, eu digo sempre, né? Eu sou professor de duas disciplinas que são disciplinas absolutamente políticas, direito constitucional e direito eleitoral, né? Então, invariavelmente, vão surgir pautas um pouquinho mais difíceis de tratar, né? Mais delicadas de tratar e que vão romper aí o limite do mero academicismo. E aí eu tento sempre ensinar a eles que uma coisa é você ser a pessoa do ponto de vista sujeito de direitos e de ideologias, e outra coisa é a pessoa jurista. E a pessoa jurista, ela tem que ter um pensamento jurídico, e a gente tenta sempre, principalmente com temas que são mais polêmicos, tenta sempre analisar tanto as decisões do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE sob uma ótica técnica, né, afastando um pouquinho as paixões políticas, o que é difícil. É difícil para o professor, é difícil para os alunos, mas é um dever que eu tenho enquanto professor de promover esse tipo de conscientização. Aqui mesmo na televisão, o fato de eu também ser advogado, embora não atue, só tenha advogado em causa própria, com aquela ideia de que todo jornalista deve também fazer direito, ter o mínimo, as mínimas noções jurídicas, mas tem telespectador que pergunta assim, como é que eu leio alguma coisa que está aqui na Constituição e o ministro diz que é inconstitucional? É complicado, né, para explicar isso? É bem difícil você explicar correntes de interpretação constitucional, e é óbvio que isso é um dos pontos que a gente ensina numa sala de aula de direito constitucional, né, o que a gente chama de hermenêutica constitucional, que é a ciência da interpretação do direito, e obviamente a gente não significa que o STF sempre acerte, nem que o TSE sempre acerte, mas é óbvio que é quem tem a legitimidade de dar a palavra final no debate jurídico, e aí a gente explica isso aos alunos, de um ponto de vista crítico, obviamente, quando demandar crítica, quando for acertada a decisão, a gente também aplaude. Eu acho que isso faz parte do debate democrático. Muito bem. O que é defesa eleitoral? Defesa eleitoral é esse período que nós temos de 3 meses que antecede o pleito, né? A gente chama de defesa eleitoral popularmente porque é um período que a grande maioria das vedações do calendário eleitoral e das vedações da própria legislação eleitoral vão se aplicar, né? É um momento em que quem exerce o poder passa a ficar mais limitado, mais condicionado pela legislação eleitoral, seja candidato à reeleição, não seja candidato à reeleição, mas o poder ele vai passar a ficar um pouco mais limitado para evitar que se influencie no pleito, para evitar que a conduta seja uma conduta abusiva. É um momento também que a gente vai ter a grande maioria dos prazos de desincompatibilização, que é para aqueles que exercem funções públicas ou funções que são
determinantes para o poder público para que eles se afastem dessas funções visando ser candidatos. Isso ocorre, obviamente, 6 meses antes do pleito. A gente teve aqui na Paraíba o caso do ex-governador, que se desincompatibilizou para ser candidato a senador, o prefeito de João Pessoa, que se desincompatibilizou para ser candidato a governador, mas esses prazos de 6 meses são menores, são mais específicos. Secretário, chefe do Poder Executivo. Para a grande maioria dos cargos, servidores públicos no geral, o período também é esses 3 meses. E daqui a pouquinho, daqui a pouquíssimos dias, por sinal, nós vamos iniciar o prazo das convenções. A gente já está em cima, inclusive. Estamos aí na reta final das... Mais 10 dias aí já começa, né? Começamos. No dia 20 de julho, começamos o prazo das convenções até o dia 5 de agosto. Então, estamos na reta final das conversações para a formação dos grupos políticos nas eleições desse ano. Nesse período também são vedadas admissões e demissões? De servidores efetivos, obviamente, respeitadas as exceções previstas na legislação. Né? E essa vedação não é absoluta, mas é uma regra. A proibição da nomeação e demissão, em regra, do servidor público efetivo. Muita gente, inclusive, Paulo, confunde essa vedação com a proibição de rescindir contratos, no caso dos contratados por excepcional interesse público, e no caso dos comissionados. Não se aplica para o contratado, não se aplica para o comissionado. Só para os efetivos. Só para os efetivos. Tem uma outra coisa, inauguração de obra pode nesse período? Inauguração de obra, sim. O que é que não pode acontecer? O candidato, pré-candidato, ainda está na condição de pré-candidato, estar presente na inauguração. Né? Aí é uma vedação que a legislação vai trazer, uma conduta vedada. Pode mandar o vice, o secretário. Pode mandar a esposa, pode mandar o secretário, pode mandar a tia, a mãe, o pai. Não pode a figura do pré-candidato, qualquer que seja o cargo. Mesmo ele sendo chefe do executivo, mesmo sendo chefe do executivo, não pode. E o outro que também não tem nenhum cargo, ele também não pode ir sendo candidato. Não pode. A vedação da legislação é muito clara. Qualquer candidato, né? Então fica vedado comparecer a inaugurações de obras públicas. Né? E se o sujeito desobedecer, qual é a punição? Nós tivemos um caso, inclusive, bem famoso aqui no estado da Paraíba, e famoso porque ele chegou no TSE e foi um grande debate do TSE, que foi de um ex-prefeito de Soledade. Ele foi para a inauguração do estádio, não para a solenidade da inauguração, ele foi para o jogo. Quando inaugura um estádio municipal, não tem um jogo depois? Isso. E essa história me marcou porque o jogo foi o selecionado de Soledade contra o meu time, contra o 13. Né? A simples presença dele gerou a cassação do mandato. Olha só. Anos depois, o TSE reverteu e entendeu que ele não estava na inauguração, mas sim no jogo festivo, mas aí já tinha passado, né, esse tempo todo fora de seu mandato. Só ganhou de volta a sua elegibilidade. Né? Então, esse período do defesa eleitoral não afeta o eleitor? Não afeta o eleitor. Né? A rigor não afeta o eleitor. Ele vai se destinar muito mais para os pré-candidatos e para o poder público, principalmente para o poder público, Paulo. Então, assim, a gente que acompanha, né, eu trabalho com advocacia eleitoral há 15 anos, então a gente que acompanha, né, que está sempre envolvido nas campanhas eleitorais, nessa época, por exemplo, a gestão pública, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, ela costuma, inclusive, fazer treinamentos com servidores, né, para poder orientar o que é que pode ou não pode nessa época, para evitar exatamente problemas para o pré-candidato, que a determinada gestão municipal está apoiando, quanto para o próprio servidor, que às vezes, por participar de um ato ilícito em defesa do seu candidato, ele acaba se prejudicando judicialmente. O que é que a gente pode falar sobre convenções? Traduzindo assim, de uma forma bem didática, o que são convenções partidárias? Eu costumo dizer que a convenção, quando a gente fala de convenção, a gente fala da convenção como um instituto teórico. Né? Porque na prática a gente sabe que é um pouco diferente do que a ideia sugere. A ideia de convenção é a ideia de um momento democrático intrapartidário, ou seja, dentro do partido político. Ou da federação. Hoje em dia, em que os convencionais, que são os filiados, eles vão escolher os seus candidatos. Então é óbvio, um partido político tem inúmeros filiados, mas ele tem uma quantidade limite de vaga. Nem todo mundo quer ser candidato. E se todo mundo quiser, não tem vaga. E se todo mundo quiser, não vai ter vaga, exatamente. E aí é na convenção que você vai definir quem são os candidatos a deputado federal, estadual, a governador, a vice-governador, se vai haver coligação, se não vai. Escolher os números. Escolher os números, né? Que também tem uma briga danada nisso, outra né? tese, né? Que é escolhe os números. Na prática, a gente sabe que as conversas são todas feitas antes, as definições são todas feitas antes, e a convenção, na verdade, acaba sendo um ato de chancela.
né, o ato de formalização. E acaba também hoje sendo um grande momento de campanha eleitoral antecipada, né, porque é uma grande festa, se divulga a festa, as pessoas comparecem sem ser filiadas, e isso que inclusive é permitido, não tem vedação. Toda convenção gera uma ata, famosa ata. Sim. Registrada essa ata, quais são as possibilidades de mudança naquilo que foi decidido? Então, a ata, ela vai... Obviamente, ela tem a sua formalização, o seu registro, até para tentar evitar a famosa ata de gaveta. Isso. Né? Mudava de um dia para a noite, você mudava tudo que foi definido na convenção, né? Então, a legislação eleitoral estabelece critérios. Hoje é muito mais fácil, Paulo, porque hoje é tudo digital. Né? Então, a formalização ela acaba sendo mais célere, sem precisar daquela coisa do livro de ata. Hoje é tudo digital. E o registro, ele pode ser feito até o dia 15 de agosto, às 19 horas. 10 dias após o final do prazo. 10 dias após o final do prazo, com hora limite. Né, que isso é importante. Não é até o dia 15, 23h59. É até o dia 15 de agosto, 19 horas. Então, até lá, o registro pode ser feito. É possível que exista alguma substituição nesse prazo, mas formalizada, não ata de gaveta, formalizada. Geralmente, na ata da convenção, se delega ao diretório a possibilidade de fazer alterações, se entender cabíveis, né? E aí isso é uma nova ata, naturalmente. E aí feito... tem aqueles motivos de força maior, pode morrer alguém. Exato, pode vir óbito, pode ter uma desistência. Né? Então, havendo desistência, a gente tem na legislação eleitoral o prazo até 15 dias antes do pleito para fazer a substituição. Né? E a desistência de candidato a deputado, e havendo óbito até a antivéspera da eleição. Né? Então, às vezes fica até a foto do que morreu, né? Exato. Não, e às vezes até por uma questão de força maior, você acaba até nos casos de renúncia à candidatura, né? A gente vai para a urna com a foto do outro candidato, não somente no caso de óbito. Né? Isso gera muita confusão, dá muito trabalho aos assessores jurídicos das campanhas, ou nem tanto? Na campanha a gente tem alguns momentos, dentro do ponto de vista do jurídico, né? O primeiro grande momento que dá muito trabalho é a convenção. Geralmente é o jurídico que fica responsável pela parte burocrática, natural. Né? O candidato corre atrás de voto, né? O candidato vai correr atrás de voto, vai definir seu grupo, chapa, e a gente vai se preocupar com a parte burocrática, porque o advogado gosta de burocracia, né? E todo mundo quer mostrar serviço, né? Exato, é a hora que você vai suar a camisa. E aí, justificar os honorários. E aí, iniciado o prazo de registro, a gente tem um primeiro pico de problemas jurídicos da campanha, que é o prazo de impugnação das candidaturas. Né? O que é que acontece? Você faz o pedido de registro, esse pedido de registro é apreciado pela Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral publica num mural. O mural hoje é eletrônico. Da publicação desse mural, inicia-se a contagem do prazo para impugnar. Né, de 5 dias para você impugnar a candidatura. E aí, todo mundo vai correr para impugnar as candidaturas adversas. Né, e para se defender. Inicia-se um processo judicial chamado ação de impugnação do registro de candidatura, e aí começa o grande problema. Iniciada a campanha eleitoral, no iniciozinho ali está tudo um pouquinho mais frio, está tudo pegando no tranco, mas quando inicia o guia eleitoral, aí a gente começa com outro problema. Ainda. Né? Aí começa outro pico, porque começam os abusos, né? Começa a rotina de muitas ações judiciais todos os dias. Hoje em dia a gente tem um novo fenômeno, que são as propagandas no meio digital, né, que também geram um excesso de ações judiciais. E eu vou lhe pedir licença para a gente abordar isso depois do nosso intervalo. Perfeitamente. Tá? Então, você de casa, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui todas as sextas à noite com Ponto a Ponto e Repeteco no sábado, na hora do almoço, e nesse fim de semana, fazendo uma saudação especial à cidade de Sousa, cidade de Sorriso, que comemora a sua emancipação política e onde nós somos assistidos no canal 45.1. Voltamos já já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Pensou num espaço onde a beleza e bem-estar são fundamentais? O Nildo Utco Fier vive em busca do melhor, realizando transformações e cuidando de cada detalhe.
um atendimento personalizado e completo. No centro de Campina Grande, Partage Shopping, Heron Marinho e em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Onildo Utcoefir, há 42 anos cuidando da sua beleza, bem-estar e da sua melhor versão. Vamos ao segundo bloco do Ponto a Ponto, entrevistando nesta semana o advogado, professor do curso de Direito da Unifacisa, Rodrigo Rabelo. Eu perguntei se ele é da Água Rabelo, eles não. Queria ser, mas não sou. Sou Rabelo aqui de Campina. Mas é brincadeira. Doutor Rodrigo, a gente falava sobre o período aí do guia eleitoral, quando começa, sempre tem muita coisa para se fazer ali. Muita coisa, né? Muita coisa. O guia eleitoral, ele tem algumas, como os jovens hoje em dia falam, né? Tem uma coisa de aura no guia eleitoral. Para o advogado de uma coligação derrubar o guia eleitoral do outro candidato, ele tem uma visão diferente do eleitor normal que está vendo o guia. Totalmente diferente. O eleitor normal está vendo o guia, quando aparece a tela azul, ele faz, hoje que problema é esse? Mas o advogado é uma vitória que é melhor, só não é, eu já ia dizer, é melhor que ganhar dinheiro, mas chega perto. Né? Não é melhor, mas chega perto. É como um gol da Noruega. Exato, exato. Então, assim, a gente tem o início do guia eleitoral que gera muito problema e gera também uma obrigação para o jurídico da campanha, que é estar acompanhando, né, em tempo real todos os guias eleitorais. Buscar um tempinho do guia do outro. Exato. Né? Você assiste atentamente. Direitinho de resposta ali. Exato. Você assiste atentamente. Geralmente os staffs de campanha, né? Eu, por exemplo, meu escritório, a gente contrata uma TV fiscal que vai extrair o guia eleitoral na hora e enviar. Hoje em dia, antigamente era com fita, depois foi DVD. Hoje em dia a gente recebe no WhatsApp, né? Para a gente poder assistir novamente, pegar a ilegalidade, degravar e entrar com ação judicial, né? Então, convencer o judiciário de que tem alguma coisa errada ali. De que tem alguma coisa errada para, quiçá, conseguir suspender o guia da noite. Guia de manhã, para tentar luta. Suspender o guia da noite. E isso é todo dia, né? Todos os dias. Todo santo dia. Todo santo dia. E rede social hoje, como é que é? Rede social hoje é o grande ponto de judicialização da propaganda eleitoral. WhatsApp, Instagram, Facebook. Paulo, o WhatsApp nem tanto. Agora, Instagram, Facebook, a depender do local, né? Porque Facebook, por exemplo, isso é engraçado. A gente percebe muito em eleição municipal. Cidades menores, elas têm uma tendência muito maior de uso de Facebook. Campina Grande, a gente já não tinha tanto problema com o Facebook. Instagram. Né? Mais Instagram. E aí é aquela coisa, né? Depende do volume de coisas que o candidato publica, mas quando a gente chegou, por exemplo, na campanha de 2024, na reta final da campanha, ali faltando 15 dias para as eleições, principalmente segundo turno, era uma média assim de 5, 6 ações todos os dias para ingressar contra e para se defender, né? Agora, as campanhas todas têm os seus jurídicos, né, trabalhando. E que aquilo é ilegal. Sim. Será que jogam para ver se cola ou não? Eu costumo dizer o seguinte, meu modo de trabalho, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é me aproximar do marketing, né? Para sentir muito o marqueteiro. Só produz o guia. Exato. Porque tem marqueteiro que escuta o jurídico, né? Que pergunta, faz, isso daqui pode, o jurídico diz, não pode. Aí ele evita publicar. Tem marqueteiro que é homem, né? Que deveria ser assim, mas tem marqueteiro que é homem-bomba, né? Que joga e o jurídico se vira para defender. E faz parte do jogo, né? Agora, sabe-se, faz-se a propaganda, vai ter aquele tempinho de propaganda, o judiciário vai tirar, vai gerar uma multa depois, mas é um risco que eu diria que é um risco calculado por muitos núcleos de marketing de campanha. Essa campanha tem uma outra nuance também que eu percebo que chama a atenção, é a tal da inteligência artificial. Sim. Deve pintar à torta e à direita aí. Inteligência artificial, nas últimas eleições, a gente já teve a regulamentação pelo TSE, a gente já teve alguns fenômenos de inteligência artificial que foram colocados ao judiciário, só que não era tão acessível e com qualidade tão alta como é hoje em dia. Né? Então, por exemplo, eu estava vendo agora mais cedo, olhando aqui as redes sociais, o brasileiro conseguiu fazer um vídeo simulando os gols que o Brasil perdeu no jogo contra a Noruega. Perfeito. E o vídeo é perfeito. Então, hoje a gente tem como se tivesse consignado os gols, né? Como se tivesse, parece o jogo. E assim, a gente chegou num nível de inteligência artificial generativa que hoje, de fato, preocupa. Eu não tenho como te dizer qual vai ser o volume de ações, porque na eleição passada, de fato, a gente não teve maiores problemas com IA. E será que a Justiça Eleitoral se preparou? Está equipada para combater? É a grande questão. É a grande questão. Na reforma que foi feita nas resoluções da Justiça Eleitoral para 2024, eu tinha uma crítica quanto a isso, porque proibiram a utilização de deepfake. Deepfake é aquela uso de inteligência artificial para gerar o conteúdo integralmente sintético.
Como é que você vai provar? Se for um negócio bem feito, feito por profissional, é muito difícil provar. E aí, o que é que o TSE fez para a eleição desse ano? Primeiramente, previu, né, a utilização de parceiros do Tribunal Superior Eleitoral, técnicos, né, instituições, universidades, né, empresas que trabalhem com IA para a empresa fazer isso, né, para a empresa fazer essa análise. Por quê? Porque é caro. Uma coisa, Paulo, é você estar falando de uma eleição de um governador de estado, qualquer que seja o estado, que é uma eleição maior, governador de um estado de São Paulo. Outra coisa é a gente pegar um município do interior do sertão da Paraíba numa eleição municipal e querer que o candidato comprove que o outro usou IA. Né? Então, o TSE, nessa eleição, está fazendo esse teste, essa parceria com instituições, com universidades, organizações, para poder fazer esse trabalho, né? E ainda mais uma mudança do ponto de vista do processo, Paulo, que é importante também destacar, que é a seguinte: quando você entra com a ação contra o candidato para dizer que ele usou IA, a regra do direito é você que acusa provar. Na legislação, na alteração recente, na legislação não, perdão, na resolução 23610, que é a que regula a propaganda eleitoral, o TSE deu a possibilidade de você pedir ao juiz que determine que o acusado prove que não usou IA. O que também é importante, né? Porque, afinal de contas, quando a gente vai ter estruturas menores de campanha, partidos menores, candidatos mais... É mais fácil provar que usou ou que não usou? Eu acho que é mais fácil provar que não usou. Que não usou, né? Quer dizer, depende do quanto você tem de recurso, né? E dos argumentos e das técnicas também. Porque assim, né? Você precisa de perícia, né? Um negócio que hoje em dia você precisa de perícia. Então... E você nem tem tanta gente capacitada para uma perícia. Não tem, nível, né? A gente, é um negócio muito novo que cresce em progressão geométrica e a gente precisa acompanhar a progressão geométrica, mas às vezes a gente não consegue. Doutor Rodrigo, e essa história das campanhas mais curtas, no seu modo de ver, foi algo benéfico ou não? Ela se resumiu hoje a 45 dias. 45 dias. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto muito de campanha eleitoral. Né? Achava então, melhor quando era mais longa. Eu gostava muito. Aliás, era melhor, no meu modo de ver, quando tinha os comícios também. E era. Quando existia a cultura da propaganda de rua, que caiu muito, viu, Paulo? Hoje em dia não existe Desanimou, mais essa... de certa forma, né? Desanimou. Reginaldo disse que adorava ver aquelas bailarinas das bandas dançando em cima do palanque. Reginaldo é esperto. Mas eu gostava muito, mas hoje em dia eu também brinco e digo, eu não sei como é que eu aguentava 3 meses de campanha. Né? Porque quando a gente termina, os 45 dias termina acabado. Mas eu acho que tem um ponto de vista positivo, porque diminuiu os custos de campanha, né? Queira ou não, o brasileiro, ele para a vida por causa de uma campanha eleitoral. Então, você parava 3 meses, hoje em dia você para 45 dias. Mas, ao mesmo tempo, isso acabou limitando um pouquinho a propaganda eleitoral do outsider. Agora, os políticos acharam bom, porque as despesas se reduziram, proibição de show, de camiseta, boné, chaveiro. Quem já está no poder se beneficia. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. porque tem muito mais possibilidade de aparecer do que quem não está, que é a grande crítica que eu tenho. Né? O outsider, o cara que não está exercendo uma função política, ele tem um pouco mais de dificuldade, o caminho é um pouco mais longo para chegar lá. Dificilmente hoje alguém que é deputado federal ou senador e que tenta a reeleição, né, deixa de obter sucesso. Sim. Emendas e uma série de coisas. Sim, é muito a alteração da composição é muito pequena. Os cursos de direito, no seu modo de ver, ainda estão atraindo muitos jovens? Nos últimos anos já é uma grande diminuída. Né? A gente tem, isso é normal, né? Existe uma fenomenologia mercadológica que o jovem, quando ele escolhe o curso, ele está pensando no que ele vai fazer depois do curso. Isso, né? Que, natural. obviamente, é o correto. Por exemplo, na minha época, existiam muitos estudantes de direito, porque foi a época do boom dos grandes e bons concursos públicos. Sim. Né? Entrou em que ano na UE? Eu entrei na UEPB em 2005. Né? Então, 2005, aquela época era a época que começaram as estruturações dos órgãos públicos, aumentou a quantidade de vaga de juiz, quantidade de vaga de promotor, as defensorias começaram a se organizar, as procuradorias. Hoje em dia, a gente sabe que o problema é um pouco maior para você passar no concurso público, demanda mais tempo, a concorrência é altíssima, e aí houve uma queda realmente bem acentuada da quantidade de estudantes de direito comparado com antigamente. Tem mais homens ou mais mulheres nas salas de aula ou estão divididos? Hoje, indubitavelmente, mais mulheres. Indubitavelmente mais E mulheres. a maioria pensa em advogar ou é mais para fazer concurso? Curioso, hoje em dia eu estou vendo um aumento da quantidade de estudantes que pretendem advogar. A advocacia parece que retornou o seu brilho. Por muito tempo a advocacia acabou sendo um pouquinho deixada de lado.
o pessoal focava muito no concurso público e hoje, em sala de aula de graduação, eu vejo, enxergo muita gente que tem essa pretensão de advogado de fato. E quando a gente vê uma matéria dizendo assim, a profissão de advogado vai acabar, porque a tecnologia está aí, hoje em dia você não precisa consultar advogado, qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que a profissão de advogado da maneira antiga talvez possa até ser, eu nunca digo acabar, possa ser reduzida, né? Porque a gente vai ter grandes gênios que jamais vão ser substituídos pela tecnologia, né? Então a tecnologia não consegue substituir um tribuno como Félix Araújo, como Vital do Rego, Asfora, Ronaldo. como Asfora, Ronaldo, não consegue, jamais vai conseguir. Mas eu também digo que a grande massa dos advogados que não souber utilizar a tecnologia hoje em dia vai ser deixada de lado. O primeiro comício que eu fiz como locutor para um político na vida foi para Raimundo Asfora. Eita, Asfora, arretado. candidato a deputado federal em Queimadas, aqui do lado. Arretado. E eu aquele menino inibido, né, temeroso, ali com medo, uma plateia imensa, e ele percebeu. Veja a percepção que Asfora tinha. Ele disse, você está meio nervoso assim? Toma aqui um gole desse uísque. Ele levava um litro de uísque para cima do palco. Toma um gole aqui na garrafa, aí depois tome outro que você vai se soltar. Vai deslanchar. E aí deu certo, aí deu certo. Muito bom. As histórias de Asfora são sensacionais, né? Aliás, desses personagens todos que nós citamos aqui, né? Sim. Você citar Maris, Asfora, Sim. Ronaldo, Vital do Rego, Petrônio de Figueiredo e outros que nós tivemos aí, meu amigo. Além da genialidade, eles tinham uma coisa de personalidade muito forte, né? Que foi o que marcou também a trajetória deles, né? Outra coisa, a relação entre os poderes, os três que nós temos aí, anda meio conturbada. Sim, né? Assim, existe uma... Tem gente invadindo a seara do outro, o quadrado do outro. Nos últimos anos, isso daí foi... É visível, né? né? É visível, né? Isso daí na verdade, é uma tensão permanente que a gente tem nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente por causa desse agigantamento do judiciário, né, destacadamente da Suprema Corte, mas o judiciário como um todo acaba, às vezes, nesse fenômeno que a gente chama de ativismo, acaba, enfim... Eu tenho um amigo advogado das antigas, como a gente diz, que ele diz, olhe, foram deixando e chegou onde chegou. Agora, está em cima da hora, mas para a gente fechar mesmo, o Brasil precisa de uma nova Constituinte? Não acredito nesse discurso de nova Constituinte. Eu acho que a gente, na verdade, tem que fazer a que está aí valer. É uma Constituição muito bem elaborada, é uma Constituição que nasceu num momento muito conturbado da nossa história, né? O fim de uma longeva ditadura. E eu sempre fui defensor do texto da Constituição como está aí. Não é perfeito. O Ulisses Guimarães já dizia na promulgação. O negócio é que não estão respeitando. O negócio é que não estão respeitando. Eu acho que, na verdade, o ideal seria cada um se colocar dentro do seu quadrado, né, e fazer a sua função, fazer cumprir do jeito que está. Porque, exatamente, é muito temerário você ter uma nova Constituinte, principalmente em momentos de crise. É verdade. Doutor Rodrigo, muito obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Obrigado a você, meu amigo. Estou sempre à disposição. Deixo o meu abraço para todos os telespectadores. Vamos lhe dar trabalho durante essa campanha. Isso eu espero. A você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente se encontra no próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.